Bem-vindos a mais uma conversa de sábado à noite. O meu nome é João Costa e estou acompanhado de Filipe Monteiro, OKP, no Instagram. Bem-vindo e obrigado por teres aceito o nosso convite. Obrigado pelo convite. Para quem não conhece, o Filipe é formado em Som e Imagem na Universidade Católica do Porto e vamos dar início a esta live. Bem, eu queria começar por perguntar como é que começou o teu interesse pela música? Ok. A minha família, regra geral, é bastante musical, é um bocado dada às artes. As minhas duas irmãs cantam e estão em bandas, o meu irmão faz ilustração digital, então o ambiente já estava pronto. Mas acho, se eu não estou enganado, o meu primeiro contacto com música, eu mesmo, foi quando eu tinha mais ou menos 5 anos, porque a minha irmã, eu sou o mais novo de 4 irmãos. E a mais velha de todas, a Cláudia, ela teve um teclado para aprender a tocar piano e tudo isso. E então a partir daí eu fui começando a brincar um bocado com isso também. Então primeiro foi com esse teclado, acho que era um Casio ou qualquer coisa assim do género. Toda a gente teve um Casio na vida. Sim, aqueles pequeninos. Por acaso até era relativamente grande, tipo, para mim, puto de 5 anos, aquilo ainda era tipo, ei que cena. E tinha montes de sons, então tipo, eu passava tipo montes de tempo só a ver tipo os 99 sons que aquela cena tinha. Havia um que era o 75, eu ainda me lembro, o 75 era aplausos, então tipo dava para se brincar, tipo a fazer sequências com as palmas e não sei o quê. Quase como se fosse então um programa de televisão. Yeah. Chegas ali, audiência. Exato, tipo os botãozinhos. Então começou um bocado por aí, tipo, era muito fixe porque aquele tinha um ecrãzinho. Então dava para fazer play numa das músicas que aquilo já tinha pré-gravadas e dava para se ver tipo as mãozinhas falsas a tocar. Então para mim aquilo era muito fascinante porque dava para ver tipo mais ou menos o que é que estava a acontecer, como se alguém estivesse a tocar. Então isso é muito fixe. A partir daí comecei a brincar e a fazer as minhas próprias melodias, mas foi mesmo a partir desse teclado da minha irmã. Então foi uma coisa muito orgânica, digamos assim. Foi tipo uma coisa que simplesmente surgiu porque já estava na família. Sim, pois, exato. Se eu não tivesse irmãos, não tinha irmã mais velha para ter um teclado. Então, yeah. Mas sim. Para além da música, tu também tens interesse em fotografia. Já agora, como é que começou o interesse na fotografia? Ainda te recordas do que é que te levou a querer fazer fotografia? Eu não sei se me lembro assim muito bem. Eu sei que houve uma altura em que eu decidi vou fazer um blog de fotografia, isto parece giro, conheço algumas pessoas, alguns amigos meus têm blogs de fotografia, pensei, então olha, também vou ter. E foi, eu lembro-me que houve uma altura muito grande da minha infância e tudo isso, que nós tínhamos aquelas camarazinhas muito pequenininhas e aí nunca calhou de eu fazer nada. Mas depois houve uma altura em que eu já era adolescente, em que nós comprámos uma câmera ligeiramente melhor que essa. E tipo, era muito fixe porque tinha um zoom gigantesco e dava para fazer mais coisas do que as pequenininhas. Então a partir daí eu comecei a brincar um bocado mais com isso. Tipo, não era uma câmera profissional nem semi-profissional nem nada disso, mas o facto de conseguir fazer tanto zoom, já conseguia fazer uma separação do sujeito e ficava desfocado e parecia profissional e que cena. Já conseguias brincar um bocadinho mais com os efeitos. Exato. E também foi com essa câmera que eu também fiz alguma stop motion animation e tudo isso, em que tipo punha a câmera num tripé e tipo mexia os meus legos e fazia tipo ciclos de animação dos menzinhos a andar ou tipo a fazer uma coreografia de sabres de luz ou coisas assim do género. Ainda te recordas quando é que começaste a fazer isso? Eu aprendi a usar o After Effects com 13 anos. Portanto, foi bastante cedo até. Yeah. Portanto, foi mais ou menos por aí. Eu agora tenho 26 anos, portanto foi há mais ou menos 13 anos que eu comecei a mexer em edição de vídeo e tipo, a brincar com edição de fotografia e tudo isso. Foi um bocado tudo na mesma altura. Então sim, tipo, tivemos essa câmara nova, eu comecei a brincar com mais coisas. Tinha alguns amigos meus que tinham um blog de fotografia e eu decidi, por que não? Seguir também. Exato.
E pronto, foi assim, tipo, foi desde cedo, porque ainda para mais a câmara tinha um modo super macro. Tipo, tinha um modo macro e depois tinha tipo super macro. Então era muito fixe, então era muito fixe porque te dava mesmo para se aproximar das coisas. Então, Sim. tipo, para ter Podias fazer as texturas. aqueles close-ups Yeah, de stop motion. yeah. Então, tipo, logo aí também moldou um pouquinho o que é que me interessava na fotografia, de ter a questão dos pormenores e tudo isso. Então, yeah. Já agora, retornando um bocadinho à música, na tua formação, podes-nos falar um bocadinho mais daquilo que foi o teu percurso? Uhum. Yep. Ok, então quando eu estava mais ou menos a chegar aos 13 anos, a mesma irmã teve uma guitarra. Então pronto, eu até aí eu brincava com o meu teclado e tudo isso, e cheguei a ter um período de aulas particulares de piano também, que foi muito fixe porque também foi através disso que eu tive as minhas primeiras noções de teoria musical e como é que as coisas funcionavam. Isso foi muito fixe e muito importante porque foram matrizes que eu pude construir a partir dessas matrizes. Então tive esse período de aulas de piano. Fiz uma candidatura para o Conservatório do Porto que não foi aceita. E tipo, na altura fiquei muito chateado e porquê, não sei o quê, mas whatever, it was fine. E depois, entretanto, lá então a minha irmã recebeu a guitarra e eu na mesma altura que estava a aprender a mexer em vídeos e coisas assim do género, também comecei a brincar, super mal, com guitarra. Mas então o teu guitarra. percurso... Desculpa estar a interromper, mas então o teu percurso foi a maior parte autodidata, de certa forma. Tiveste os fundamentos no piano, mas depois foi mais a tua procura pela música. Sim, exato. E foi assim com tudo o que tu me fores perguntar, pretty much. Mesmo na questão do After Effects ou da fotografia, tipo, eu nunca tive aulas de After Effects ou tipo aulas de fotografia ou whatever. Só que lá está. Sentiste aquele bichinho que foste atrás? Coisas boas e más da internet, de facto é que eu consumi horas e horas e horas de tutoriais de tudo e mais alguma coisa. Então sim, comecei a aprender a tocar guitarra sozinho, principalmente baseado em tipo Paul Simon e coisas de Simon e Garfunkel e tudo isso, que foi muito fixe porque tipo a guitarra aí é relativamente simples, mas ao mesmo tempo é espetacular porque é só vozes e guitarra, não há muito mais a acontecer. Então a guitarra tem um papel muito interessante. E pode ser bem explorada, bastante bem explorada. Então comecei um bocado por aí, por essa cena mais de fingerstyle e coisas assim mais, tipo um contexto musical assim mais íntimo. Estive muitíssimo pouco tempo no Conservatório de Gaia em guitarra clássica, eu acho que fui a 2 ou 3 aulas. Ui. Mais aulas foram pagas do que aquelas a que eu assisti, ok? É uma daquelas coisas em que tipo... Ou foi uma coisa que não sentiste que era... Foi a cena de... guitarra clássica. Não é bem o mundo clássico que eu gosto na guitarra. Vou deixar de ir. Foi um bocado por aí. Foi uma desconexão. Foi chegar lá e sentires um bocadinho que aquilo não era aquilo. Sim, foi um bocadinho. Se calhar estava à espera de uma coisa e depois tive outra, tipo, e as minhas expectativas estavam mal direcionadas. Então tenha sido tipo... Sim. Então tenha sido por qual motivo que foi na altura. Era puto, não me lembro assim muito bem. Mas sim, tenha sido por qualquer motivo que foi. Isso foi muito curtinho, mas continuei a fazer as minhas próprias músicas na guitarra e a brincar com o instrumento e tudo isso. Depois, não sei se queres... Quanto cronologicamente é que queres que avance no meu percurso musical? Se queres que chegue até hoje ou... Avança até onde estiveres confortável. Ok. E ontem... Não, estou a brincar. Depois, entretanto, comecei eu sempre gostei muito de som e de música, de cinema e tudo isso. Que também era uma coisa que nós sempre gostámos muito cá em casa, foi cinema e jogos e essas coisas assim do género. Então eu estar atento a músicas de jogos ou músicas de cinema, para mim é uma coisa que vem desde sempre. Tipo, então, havia... Diz. Não, diz. Havia cenas do Parque Jurássico, do primeiro Parque Jurássico, que eu sabia quase recitar os sons da cena, porque para mim era mesmo interessante. Então... Também sofria disso. Exato. É aquela ideia da composição
Yeah. Estás sempre à espera daquele beat que chega ali Uhum. e marca a mudança da cena. Yeah. Espetacular. Sempre interessante. Yeah. Então. E tipo, não sei, meu, a forma como os sons eram gravados antes, especialmente na era analógica, fazia com que as coisas tivessem um som muito específico. Tipo, a forma como se fazia o Foley no cinema e tudo isso. Sim. Tipo, a forma como, quando eles pegam nos walkie-talkies, aquilo tem um crunch mesmo, tipo, espetacular. E tens Então, aquela yeah. sonoridade, mesmo nos filmes antigos, em que ouves aquele. Yeah. Yeah, epá, Aquele- é incrível. A textura de tudo Sim. é mesmo incrível. Pronto, então já isso foi uma coisa que me acompanhou desde sempre. Quando eu estava no secundário, eu queria muito que, tipo, aquela cena toda de não, estou no secundário, tenho que escolher o que é que eu vou fazer na faculdade e tudo isso. Eu queria muito, muito, muito entrar em cinema. Mas na altura a melhor coisa que eu encontrava era na faculdade numa universidade em Lisboa. Acho que é na Universidade de Cinema em Lisboa. Sim. Não sei. Mas ao mesmo tempo era um bocado aquela coisa, tipo, não sei muito bem e tal. Não fui para artes no liceu porque queria uma coisa. Porque eu gosto muito de história também, eu gosto muito de psicologia e gosto muito de muitas outras áreas de conhecimento, então não me queria logo, tipo, super novo, afunilar Limitar logo e em direcioná-la artes. para aquilo. Yeah. Então queria primeiro ter uma coisa assim mais abrangente que me desse uma visão um bocadinho mais interessante e espalhada de conhecimento e depois mais tarde podia se especializar-me ou afunilar no que eu quisesse. Então pronto, acabou por. Ainda estive mais ou menos a ver. Havia um curso qualquer que acho. Já não lembro se era de cinema ou se era de jogos de vídeo, não tenho bem a certeza, que era na FEUP e que Acho eu que é também capaz dei de uma ser de olhada aí. jogos. Acho que é capaz de ser Pois, jogos. eu sei que eles agora têm uma coisa qualquer, na altura não me lembro muito bem. Mas pronto, então acabei por aterrar na Católica, entre aspas. Então, E como é que foi a Foi- tua experiência lá? olha, a minha experiência na Católica foi espetacular. Foi mesmo muito fixe, porque nem sei, porque para mim foi muito fixe porque lá está. Eu vinha de humanidades e vinha de uma cena de tipo, tem muita coisa a acontecer a nível académico. Tipo, tenho geografia, tenho história, Sim. tenho línguas, tenho psicologia, sociologia, filosofia, tenho uma data, tipo, um leque bastante vasto de coisas académicas. E na Católica foi uma continuação espetacular disso, mas de cinema, música, som, pintura, coisas. Então foi muito fixe porque não só pôde alimentar o resto da minha curiosidade de ei que fixe, eu quero saber tudo de tudo, como também me abriu mais ainda os horizontes a nível artístico e tudo isso. Tanto que, tipo, eu fui, lá está, eu vinha com aquela cena de quero ir para cinema. Eu fui para a Católica com a ideia de fantástico, a partir daqui, tipo, vou-me concentrar em realização ou qualquer coisa assim do género. Mas comecei tipo a fazer as cadeiras de som, as optativas de som e tudo isso, e foi tipo, ei caraças, isto é mesmo fixe. E tipo, porque lá está, na verdade, eu olhando para trás, não percebo muito bem porque é que eu queria cinema quando vinha com o fascínio de som e de música do tempo Exato. todo. Então cheguei à Católica e foi tipo, ei que cena, e fiz todas as optativas de som, menos aquela que era para programar com o Arduino e não sei o quê, Ah, sim. porque não. Foi tipo, não preciso, não me apetece som interativo, obrigado. Yeah. Não, obrigado. Não é isto que eu quero. Exato. Ao menos tiveste o discernimento de conseguir perceber isso. Tu fizeste som interativo? Não, mas já tive uma experiência com isso. Não, obrigado. Deixo para as Yeah. pessoas que realmente percebem Exato. isso. Mas Pronto, então, diz. Não, continua. Na Católica fiz então o percurso de som todo e depois, só mesmo para acabar essa questão da formação musical, do meu percurso musical e tudo isso, depois da Católica tive um interregnozinho em que estive um bocado no ateliê do Daniel Gamelas, que vocês tiveram aqui a semana passada ou há 2 semanas, e durante Sim, esse 2 tempo também tive um período muito curtinho de aulas de piano jazz, que foi fixe porque eu já na altura estava a estudar jazz de forma muito livre e daquilo que me interessava particularmente na parte harmónica e tudo isso. Então foi fixe porque ter alguém a falar com quem eu pudesse também falar disso e ter uma relação mais viva um bocado com a música também foi muito fixe. Isso foi pouquinho tempo também, foram para aí 2 meses talvez. E de resto foi só... Diz.
Eu Força, estava a força. dizer que as tuas experiências musicais foram com o jazz e com que mais estilos musicais? Exploraste mais alguma coisa ou tens alguma coisa específica que gostes? Uh, Depende muito se eu estou a tocar ou a escrever, Ok. porque eu tenho mais ou menos 9 anos de experiência em música de igreja. Faço parte da equipa de músicos de uma igreja evangélica em Valadares. Então isso é muito fixe, porque para Eclesiástica. todos Exato. é Música. evangélica. Sim, música Evangélica. Ok, ok. eclesiástica. Sim, Sim, sim. sim. Então, tipo, acaba por ser mais próximo de gospel do que outra coisa. Só Oh, que lá está, como o pessoal da igreja onde eu vou, onde que eu assisto, é pessoal que estuda jazz e coisas assim do género, acaba por se fazer arranjos e acaba por se fazer soulful. muitas experiências super interessantes. Então, tipo, não é tipo canto gregoriano ou qualquer coisa assim do género. São coisas mais Há quentes, coisas. digamos assim. Sim, é muito fixe. E lá está, tipo, partindo do pressuposto que o papel, neste contexto específico de liturgia de uma igreja, a música tem um papel muito específico de nos sintonizar para o que estamos a ouvir ou qualquer coisa assim do género. Então Exato. faz todo o sentido que a música também conte alguma história, não seja só a letra que se está a cantar. Então isso Não é, seja isso é só uma espetacular. obrigação e que ajuda a trazer as Yeah, pessoas daquele. Exato. pois. Que, conte, que ajude também a set the stage na cabeça. E então a partir Exato. daí, tipo, há coisas mais tipo gospel, meio country, coisas assim do género. E aí, em contexto de igreja, aquilo que eu faço é tocar flauta e cantar. Mas, por exemplo, se for eu a fazer música, eu vou mais para dois polos muito engraçados, que é ou o estilo mais neoclássico, tipo Oliver Arnold ou Sigur Rós. Sigur Rós mais na época do álbum Tak, em que era uma coisa mais. Tipo, tinham um quarteto de cordas. Já não sei se é quarteto, acho que é quarteto de cordas, que eram as Amina. Então, tipo, a forma como eles faziam música lá era muito específica, porque era rock progressivo e tinha momentos Ah, mais pesados, mas ao mesmo tempo também tinha momentos muito. Meio sinfónicos, quase, que era muito fixe. ok. E ao mesmo tempo o extremo de Simon e Garfunkel e tipo duas vozes, guitarra, uma coisa assim muito mais fechada, muito mais íntima, mas então o meu estilo musical, por assim dizer, tem muito a ver com qual é o contexto, o que é que eu estou a fazer e com quem. Dirias que Sim. eles são as tuas influências para criar música ou tens outras referências que tu recorras no teu processo Hum, criativo? Acho que para criar música, uh, mais recentemente, pessoas como o Oliver Arnold e sim, mais recentemente é mais pelo Oliver Arnold, pela via do neoclássico. Para quem não tem muito bem noção do que neoclássico é tipo, imaginem cordas, tipo como se fosse um quarteto de cordas ou qualquer coisa assim do género, mas agora vamos misturar sintetizadores ou percussão de hip hop ou qualquer coisa assim do género. Então é uma espécie Sim. de estilo mais híbrido que mistura coisas que o pessoal já está habituado a ouvir, mas misturá-los com outra coisa em contexto é um bocadinho estranho. Tem sido mais isso. Na parte da guitarra, again, o Paul Simon foi uma das influências, mas o John Mayer também foi, porque houve uma altura qualquer em que se tornou da moda gozar com o John Mayer, mas a verdade é que o gajo toca bem guitarra para caraças e se prestar atenção à carreira dele enquanto músico, cada álbum dele é tipo quase um género musical diferente, totalmente tipo nada a ver com o anterior. Então isso é super São impressionante. explorações, basicamente, Yeah. dele. Então é super fixe, tipo, o penúltimo single que foi o New Light, que tipo deu em todo lado, é tipo synthwave pop, mas tipo, se nós voltarmos atrás 2 ou 3 anos, ele estava a fazer um álbum country. Então é tipo, what? Não tem Uma nada a ver. mudança daqui para Yeah, aqui. Tipo. exato. Então o John Mayer também foi uma influência muito grande a nível da guitarra. Houve uma altura, a minha fase jazz foi mais quando eu andava a ouvir muito Jacob Collier. Então, lá está, vai sendo. Não digo que seja por fases, tipo, a forma como eu ouço música ou gosto de música ou faço música, não é tipo, agora estou aqui, tipo, não é Não, mas é assim uma coisa que vai tão extremo. influenciando assim de forma Yeah. mais orgânica, digamos assim. Se Sim, é mais sim. jazz, se é mais progressivo, se é mais Uhum. neoclássico, tu vais E depois é basicamente fixe flutuando. porque. Yeah, e depois é fixe porque
para mim, pessoalmente, isso é fixe porque vai criando uma coleção de sons e de paletas. É como tipo, imagina, no caso da pintura, por exemplo, uma pessoa pode ter X pincéis ou tintas ou pigmentos para fazer tintas muito específicos que vai dar um resultado particular, quer seja de textura, quer seja simplesmente da facilidade, sim, isso é uma palavra, do quão fácil vai ser atingir determinada técnica, por exemplo. E há outros pincéis, ou outros pigmentos, ou outras tintas, que vão tornar uma coisa mais fácil do que outra. Olha, por exemplo, na guitarra, a guitarra tem, as guitarras normais têm 6 cordas e elas têm todas uma afinação específica. E isso faz com que haja determinadas posições na guitarra que são fáceis de chegar. Agora, o que acontece quando se muda a afinação das cordas para uma coisa coerente é que agora há posições diferentes que significam coisas diferentes. Agora há saltos harmónicos, saltos de música que são mais fáceis do que outros. Então é um bocado isso, tipo, juntar estas coisas todas vai criando uma coletânea de ferramentas também, é uma toolbox criativa, o facto de se ir de coisa em coisa um bocado. Tu vais criando nuances e vais tentando enriquecer a música no fundo, que ajuda também no processo criativo. Em relação à música, e isto se calhar é fugir um bocadinho ao tema, mas tem a ver com música. Tu já tivestes um canal no YouTube em que tu tratavas de fazer reviews de videojogos. E tu agora recentemente estás a trabalhar em sound design para jogos, fazer música. Em soundtracks, Exato. Queres-nos explicar um bocadinho como é que chegaste a essa experiência? E já agora, se quiseres, podes falar do canal. Ok. O primeiro jogo de computador que eu joguei na minha vida foi no Windows 95 e chamava-se Rodent's Revenge. E era tipo um jogo que funcionava numa grelhazinha em que tipo... Eu já não lembro muito bem como é que funciona o jogo, mas basicamente nós éramos um rato e havia gatos que se mexiam uma tile de cada vez que tipo, estavam tipo, a direcionar a ir contra o nosso ratinho. Então, e havia queijo, tipo queijinhos espalhados. Então nós tínhamos que tipo, empurrar blocos ou para tentar matar os gatos ou para chegar ao queijo e quando apanhássemos o queijo todo, fantástico. Windows 95. Também. Ei, grande cena! Pronto, essa foi a primeira cena que eu joguei. A partir daí, as minhas experiências seguintes de jogos de vídeo foram na Sega Saturn. Portanto, foi o primeiro jogo de Tomb Raider, foi o Nights into Dreams e foram... Tipo, o Nights into Dreams, especificamente, tipo 96, esse jogo é tipo responsável por 90% do meu gosto criativo hoje. Musical. Tipo, tudo, é tipo incrível. Esse jogo, meu, a sério, esse jogo foi uma influência tão grande a tantos níveis, ainda é, tipo, a sério, a nível musical o jogo é estupidamente incrível, a nível de arte visual do jogo, o jogo é espetacular, a nível de história o jogo é espetacular, meu, tudo o que o jogo faz super bem, eu não percebo. Pronto, então tipo... Influencia-te bastante no tipo de narrativa que fazes agora, então é mesmo aquela peça que tu dizes é fundamental para estar aqui hoje. Completamente, meu fogo. Então, tipo, eu cresci, tipo, todos os meus irmãos gostam de jogos de vídeo, nós, tipo, por exemplo, havia uma altura em que nós jogávamos muito Age of Empires 2 e então, tipo, nós tínhamos uma regra, nós jogávamos 40 minutos de cada vez e depois era o outro. E então isso era muito fixe, porque, tipo, a maior parte das vezes estava alguém a jogar e o outro a assistir. Então nós íamos falando, íamos tendo a ver os jogos uns dos outros e não sei o quê. À custa disso, eu gosto imenso de Let's Plays, é espetacular. Ver pessoas a falar e a jogar o jogo é incrível. Então, cresci muito nesse ambiente de jogar jogos, jogar com os meus irmãos, jogar sozinho, fosse o que fosse. E pronto, e depois houve uma altura em que os jogos independentes para computador estavam a ter uma explosão enorme. E um desses, tipo, então um dos principais desses foi o Terraria, que na altura foi muito, isto é um clone de Minecraft, só que em 2D. Só que depois ainda se tornou mais, quer dizer, sim, tem um lugar, tem uma componente de aventura, tem uma componente muito mais de aventura e de exploração e de matar cenas, mais do que só tipo construir e tudo isso. E havia um grupo de youtubers chamados Odyssey Games, com Z, que faziam vídeos de Terraria.
Então para mim aquilo era muito fixe e tipo eu gostava imenso de ver os vídeos dele porque eu estava a jogar Terraria e eles às vezes explicavam coisas ou tipo como chegar a determinada coisa no jogo ou construir determinada coisa. Então isso para mim era muito fixe. E depois eu pensei, ei caralho, era mesmo fixe tipo fazer um vídeo com estes gajos num dia ou whatever. E então eu pensei, peraí, e se eu fizesse isso? Ou tipo, e se eu fizesse vídeos? É mais isso. Então Então, foi isso que te influenciou a fazer. yeah, acho que sim. Então, houve. Quando eu estava no secundário, estava a estudar para os exames nacionais e tudo isso, e no tempo em que não estava a estudar, que era uma parte significativa do tempo, comecei a fazer vídeos. Então foi em plena época de exames eu comecei a fazer vídeos. Primeiro acerca, tipo, estava só a jogar Terraria ou a jogar qualquer coisa, mas o terceiro vídeo que eu fiz no canal foi eu a analisar, tipo, a falar por cima de um trailer de uma versão incrível do Terraria que ia ser feita, de um patch novo do Terraria que ia ser tipo espetacular. Então tipo era eu a dizer tipo, olha, e como podemos ver aqui nesta parte da imagem nós temos aqui uma armazinha que nunca vimos antes e se calhar esta arma faz isto e whatever. Então tipo uma cena assim. Fizeste um bocadinho de commentary, estavas a fazer uma espécie de review do jogo. Yeah, uma cena mais jornalística de tipo falar sobre o que é que as coisas são, especular, tipo. Yeah. E tipo, esse vídeo saiu-se razoavelmente bem. Pouquíssimo tempo depois eles anunciaram que a Terraria ia parar. Então tipo foi, ok. Então fiz um vídeo sobre isso e depois eles anunciaram, tipo, parte da equipa do Terraria foi trabalhar para um jogo chamado Starbound. Sim. E então foi tipo, ok, este jogo parece fixe. E então o que eu fiz fiz um vídeo chamado Discussing Starbound, que era basicamente eu peguei numa porrada de screenshots que já tinham sido divulgadas pelos developers, tweets em que eles falavam de game mechanics e coisas assim do género, e compilei isso tudo e falei sobre isso. Apresentei a informação de uma forma tipo exposição de informação, mas ao mesmo tempo a ligar tipo, olha, este tweet aqui fala nisso. Eu acho que se nós virmos esta screenshot conseguimos ver o que está aqui escrito. E um bocadinho por aí. E esse vídeo teve milhares de views e tipo foi dos primeiros vídeos que saíram do jogo. Então foi tipo foi logo durante uns tempos inicial de durante uns tempos era conhecido como o Starbound Guy. Eras o Starbound Guy? Yeah. Durante muito tempo o YouTube teve essa, ainda tem um pouco essa componente, mas agora já nem tanto, que quando a pessoa coloca uma coisa logo no início fica com um boom considerável. Sim. Mas em que isso depois se traduziu para música, para a criação de música? O que é que te atraiu para fazer música para jogos? Dentro dessa tua experiência? Acho que foi só uma sequência natural de eu gosto de música, eu gosto de jogos. Com a minha experiência no canal de YouTube, eu tive contacto com muitos developers, pude falar com eles, falar acerca dos jogos, entrevistei alguns deles, ou simplesmente tipo, tinha conversas muito interessantes acerca dos estados dos jogos deles e de como é que eles estavam a processar isso tudo. E acabei por simplesmente, pouco a pouco, encaixar-me um pouquinho nesse mundo. O facto de eu ter estado na Católica e ter estado a fazer mais coisas de produção musical também significou que eu de repente tinha mais algumas ferramentas do ponto de vista técnico em que pensei, ok, se calhar eu com algum estudo, ou estudo a nível técnico e tudo isso, se calhar consigo começar a fazer música no computador. E assim também posso incorporar mais tipo instrumentos e fazer música mais coisa. Então, o facto de... Estas coisas acabam todas por vir um bocado da minha infância, em que é tipo, eu gosto de música, eu gosto de jogos, e se eu juntar as duas coisas, o que é que acontece? Exato. Foi uma mistura de influências, basicamente. Yeah. Mas por exemplo, dentro da composição para jogos, ou composição no geral, tens algumas influências específicas que te recordes, assim, influências que te digas este compositor ou este estilo é o que eu quero fazer? Tens alguma coisa assim desse género? Quando eu estava na Católica eu queria fazer coisas tipo o álbum a solo do Yonzi, que é o vocalista dos Sigurós. Ele tem um álbum que se chama Go, ou então Go Do, não tenho a certeza, que é tipo espetacular. Então o meu projeto final da Católica foi tipo, vamos fazer a minha própria versão disso, baseada em sonhos. Ei, onde é que está o Night? E então na altura tipo, era muito por aí, eu queria muito ir por essa vertente mais de tipo criar paisagens sonoras super interessantes,
com texturas mesmo super interessantes e coisas assim do género. Agora, estando a fazer bandas sonoras para jogos de vídeo e tudo isso, tem muito a ver com quais são os projetos com os quais eu me identifico mais. Eu identifico-me mais com projetos que se assemelhem a coisas como tipo Legend of Zelda. Então, que vão buscar influências ao Joe Hisashi, que é quem faz as soundtracks dos filmes do Miyazaki, ou do estúdio Ghibli, e das músicas da Nintendo de Legend of Zelda. A nível dos jogos e tudo isso, esse para mim é o Holy Grail, de tipo Então coisas mais daquela orquestrais. narrativa que basicamente a música é quase como um elemento constituinte da história. Tipo, dá força Yep. e encapsula Yeah. basicamente tudo aquilo que tu fazes. Yeah. Sim, Os jogos de Zelda particularmente, os jogos de Zelda são particularmente interessantes porque não só eles têm temas de personagens e de coisas assim do género, como muitas vezes, que é uma coisa que a Nintendo cada vez mais faz nos jogos, a música está super interligada com o que se passa no jogo. Por exemplo, no último jogo de Zelda que saiu para uma main console, que foi o Breath of the Wild, Sim. há uma música de combate, que é tipo música principalmente de percussão e de tambores e de coisas assim do género. Eles têm um sistema espetacular em que basicamente se o Link acerta com a espada num inimigo, na próxima beat de música available vai haver um som específico. Então há um monte de coisas assim do género. Se ele é atingido, há um som diferente. Então tipo, a música está completamente ligada com o gameplay e com o que se passa com o jogador e tudo isso. É espetacular. É uma espécie de mapa musical reativo em que tu fazes uma ação e essa ação tem uma consequência, mas essa consequência é acompanhada por um tom que... Isso é um processo muito interessante mesmo. Caraca, se calhar devia ter tido som interativo. Se calhar devia ter ido àquela aula específica. Mas acho que é uma progressão natural, porque a tecnologia vai ficando cada vez melhor e vai, no fundo, complementar aquilo que a música tem para oferecer. Que, no fundo, a música consegue trazer muita riqueza a um jogo, coisa que muitas vezes é descurada ou simplesmente não é possível implementar. Acho que agora cada vez mais o pessoal apercebe-se, porque agora há uma democratização tão grande, não só de recursos, mas como de acesso a coisas bem feitas, em que, tipo, por exemplo, se nós compararmos televisão portuguesa dos anos 70 com televisão, por exemplo, americana dos anos 70, não tem nada a ver. Sim. O acesso que se tinha, quer a materiais, quer a pessoal que soubesse mexer com os materiais, quer a tudo isso, não existia esse acesso. Agora é impossível não ter acesso a tudo e mais alguma coisa. Tipo, eu procurei... Diz. Eu só ia fazer uma pequena anotação. Por exemplo, para quem quiser fazer pintura digital, temos programas que são, hoje em dia, bastante bons e free, que é o chamado Krita. Depois também tens programas de modelação como o Blender. E quem estiver interessado em fazer edição de vídeo, tens Reaper, tens muitos programas que simplesmente são acessíveis para toda a gente. Não há quase motivo nenhum para não começar a trabalhar nisso. Se a pessoa tiver o interesse e o tempo. Agora por 200 euros, ou quer dizer, 200 euros é muito, mas tipo, por 100 e tal euros, uma pessoa consegue comprar uma placa de som, headphones e um microfonezinho que vem já com o software para a pessoa trabalhar no som. Tipo, é uma liberdade de criatividade que nunca existiu antes, ever. Sim. Tu na tua experiência como profissional, quais sentes que são as maiores dificuldades de trabalhar na tua área? Isso é uma daquelas coisas que varia muito tendo em conta qual é o contexto específico do projeto e qual é a localização específica do projeto. Porque se formos a ver, tipo, Portugal, por exemplo, eu de vez em quando vejo tipo, que estúdios é que estão a fazer jogos em Portugal e tudo isso, e há uma coisa super interessante. Houve alguém que já há alguns anos, ou não sei o que, começou a fazer uma compilação de todos os estúdios de jogos de vídeo em Portugal. Sim. E é super fixe, porque tipo, uma pessoa chega ali e pode ver o site. 90% da lista dos sites não existem já. Tipo, acabou. Não há, tipo, há montes de estúdios que começaram e tipo, ei que fixe, vamos fazer jogos e não sei o quê. E acabam. E eu não sei se isto tem a ver com... Não sei mesmo. Se isto tem a ver com pessoal português que simplesmente é bom no que faz, mas vai embora. Ou se nós, à boa maneira portuguesa, queremos fazer tudo e mais alguma coisa e depois apercebemos que se calhar não consigo fazer tudo e mais alguma... Não sei mesmo o que é. Sim.
Mas o facto é que para mim, pelo menos, se calhar não, a minha forma de procura não é a melhor, mas para mim eu tenho dificuldade em encontrar projetos que se equiparem a projetos de jogos independentes com pouquíssimas pessoas lá fora. Por acaso Então, tivemos em não, mas acho que foi há um mês atrás, mais coisa menos coisa, tivemos o Pedro Potier, que Oh. é lead artist no estúdio Marmalade Studios aqui em Portugal. E até ele falou que existem oportunidades, existe mercado, só que é maioritariamente mercado em que tu trabalhas cá, mas depois os teus trabalhos vão lá para fora. Ou seja, outsourcing, a maior parte das vezes. Yeah. Uma coisa que eu encontrei muito também foi muitos estúdios de jogos que a maior parte das coisas que eles faziam era mais instalações interativas. Ok. Ou seja, aí também entramos um pouquinho na definição de o que é um jogo. E o que é que não é, exato. Exato. Pronto, mas depois, tipo, enquanto profissional, qual é que é uma das minhas maiores dificuldades nesta área? Em Portugal é um bocado isso. Os orçamentos também não têm nada a ver com o que se pode encontrar lá fora, sem ter que ir lá fora. Ou seja, estou a falar de trabalhos não presenciais, ou seja, nem sequer acarretam com os custos de vida, nem com as viagens, nem com nada. E de facto, lá está, tipo, uma das formas que eu encontrei projetos foi através do Twitter. E tipo, só o facto, porque é um espaço em que os developers comunicam tanto e apresentam tanto os projetos deles e falam e interagem tanto com as pessoas, Que é um mais espaço fácil entrar em espetacular. contacto. Yeah. E à custa disso, tipo, eu já conheci pessoal de todo lado, menos Portugal. Tipo, todos os jogos que eu tenho visto a ser divulgados no Twitter e tudo isso, e eu estou a falar de jogos que às vezes são contas de Twitter com tipo 30 pessoas a seguir, não estou a falar daquelas contas com 40 mil followers. Sim. Estás a falar tipo jogos no conceito na perspectiva de concept ou mesmo jogo estruturado? Já mesmo jogo a ser feito. Jogo. Ok. E tipo, eu tenho encontrado mesmo pessoal que são 3 gajinhos que estão a fazer uma coisa, mas que já têm uma demo quase e tudo isso, só têm aí 100 followers e não sei o quê, mas já tem uma coisa que já está a soar mesmo bem. Mas, ou seja, mesmo numa escala pequena, quer numa escala muito grande, eu nunca, neste tempo todo que tenho estado à procura, nestes tipo 2 anos que eu tenho procurado e feito pesquisa acerca de estúdios e tudo isso, nunca me aparece nenhum português. Já encontrei portugueses a trabalhar nesses jogos, Sim. mas nunca um jogo da autoria portuguesa, que é muito estranho para mim. Por exemplo, eu por acaso conheço pessoas que já tiveram em contacto com pessoas que fazem mesmo jogos aqui em Portugal, mas já são coisas de para aí 4 anos ou mais atrás. Pois. Em termos de atualidade também não tenho muita noção, porque o nosso mercado, eu pelo menos falo pela minha experiência como consumidor e não como criador, mas o nosso mercado é muito disperso. Tu, para conseguir saber que realmente alguma coisa foi feita aqui, tem que haver muita mediatização disso, caso contrário, parece que passa por baixo do radar. Tu, nas tuas experiências profissionais, tens alguma coisa que tu recordes como sendo algo que te satisfez? Algo que tu digas, ok, isto foi uma boa experiência, foi algo que eu gostei de fazer? Alguma coisa assim? Eu tive uma experiência muito fixe há 2 anos atrás, em que eu fiz a música de um trailer de um jogo que ainda não existia o trailer. Então isso foi super fixe. Foi super fixe porque foi um manzinho americano chamado Christian Sparks. E ele já tinha ouvido a minha música antes e foi ele que perguntou se eu estaria interessado em trabalhar com ele para o trailer deste jogo, que já tinha screenshots, já tinha gifs do jogo, o jogo estava a andar para todos os efeitos, simplesmente ainda não existia o trailer montado. E foi muito fixe trabalhar nisso porque, para começar, é extremamente interessante quando alguém pede o nosso trabalho específico, porque isso também significa um pouco tipo, eu gosto da tua cena, diverte-te para aí um bocado. Eu sou muito apologista de quanto mais regras um projeto tiver, mais interessante é, porque é muito fixe ter que fazer com que uma coisa encaixe em determinados moldes. Isso é espetacular. Mas também é muito fixe e muito lisonjeador quando alguém diz: eu gosto muito das tuas cenas, por favor ajuda-me aqui. E então foi muito fixe porquê? Porque ele também percebia um bocado de música, isso às vezes pode ser um problema, mas neste caso não.
E foi muito fixe, porque foi só um processo muito. Não foi colaborativo no sentido em que ele não fez música também, mas foi foi um bom colaborativo no feedback sentido. entre os dois. Yeah, exato. Em que ele simultaneamente sabia do que estava a falar e ao mesmo tempo estava completamente confortável em ele não ter de ajudar, entre aspas. Exato. Então, isso foi muito fixe. Ele é um tipo impecável e tipo. Foi mesmo muito fixe trabalhar com ele e até é relativamente possível que eu venha a trabalhar com ele no jogo final, porque ele agora voltou completamente à carga no jogo, passado 2 anos, e agora com mais alguém na equipa, acho que é o irmão dele que agora também está a ajudar com a parte de programação. Sim. Então isso é muito fixe. Então sim, mas lá está, eu estava a dizer, às vezes é complicado quando os game directors ou assim, é complicado quando eles sabem de música, porque às vezes sabem o suficiente para saber something, mas não sabem o suficiente para nos conseguir ajudar mesmo com o que se passa. E às Então, vezes também por têm exemplo, uma opção muito específica, eles querem aquilo muito, muito específico. E se tu não consegues Yeah. chegar àquele objetivo, Yeah. parece que E o meu papel é um bocado adivinhar. Tipo, eu no último projeto que eu estive a fazer este verão, houve uma faixa, tipo, uma faixa de 3 minutos já, pretty much inteira, que eu lhes submeti. Eles disseram: acho que isto não encaixa muito bem com o estilo do jogo, acho que é melhor vermos outras opções e tudo isso. E depois eu disse: ok, esperem só um pouquinho, antes de nós recusarmos completamente esta faixa inteira, deixem-me experimentar uma coisa. E pus percussão na faixa, a faixa não tinha nada, era só tipo cordas, cravo, coisas assim do género. Sim. E eu disse: deixa-me só experimentar uma coisa. Passado umas horas assim, mandei-lhes uma faixa com percussão e com mais ritmos e coisas assim do género. Eles disseram: espetacular, é isso mesmo, faz Agora todo é isto. sentido. Às vezes faz eu fiquei a olhar e foi tipo: é só para os tambores, meu. Às vezes basta só aquele. Parece que não, mas percussão dá um. Como é que eu ia dizer? Torna uma música encorpada. Eu não percebo muito de música, mas sei que, pelo menos em videojogos, o próprio Yeah. facto de ter percussão dá uma sensação diferente. Parece que te força Sim. a movimentar. Tipo. Yeah. É Em termos diferente, narrativos, é é diferença muito entre uma coisa. Yeah, é uma diferença entre uma coisa ser ambiente ou não. Pretty Exato. much. Yeah. E mesmo o ambiente, se for uma colocação muito Sim, objetiva, tipo suave, Yeah. que não estou muito. Não no tipo normal de. Não nesse tipo de. Se não for Sim. assim. Não é Yeah. tipo. Música de combate. Yeah. Mas sim. Por acaso, desculpa, só uma parte super random. No Last of Us 2 é muito interessante porque a música de combate não tem percussão. A música de combate é sintetizadores e sons de barulho e de coisas assim do género. Então, tipo, as músicas de combate moderno, regra geral, são compostas por 3 coisas. É uma música de pré-combate, em tipo, tu estás perto de inimigos, cuidado, senão eles vêm-te. Música Sim. de, tu estás à porrada com os gajinhos porque eles te viram. E terceira peça, o combate acabou, vamos desligar a música agora. Exato. No Last of Us 2, na parte 2, há várias músicas de combate, dependendo do tipo de inimigos. Mas há uma muito particular, que é a minha preferida do jogo, em que o pré-combate é só um sintetizador a fazer tum, 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 tum. É só isto. É para dar aquela nota sensação de heariness. É tipo sentir-te Yeah. desconfortável sem perceberes muito bem Yeah. porquê. E depois a música super ativa de combate é isto, só que em cada tempo forte, cada batida é um som destes, só que quase como se fosse um sino, mais ou menos. É mais digital do que um sino, Ok. mas é isso, é tipo pá, e fica assim uma data de tempo enquanto há mais pulsações e coisas. Mas Parece tipo, aqueles super... símbolos, aquelas coisas que tu bates e fica tipo. um gong, e tipo, e mais elementos à mistura, não é assim tão simples como eu estou a fazer parecer, mas é incrível porque a nível típico de percussão, de bateria, tipo ali a bombar super forte porque estamos a andar a porrada, não é assim. Isso é super fascinante. Isso às vezes também é utilizado, e eu pelo menos falo da minha experiência, que isso é utilizado para suavizar um pouco a tensão do próprio jogo. Porque em termos musicais, se tu tiveres uma coisa demasiado tensa, tu vais chegar a um ponto em que tu queres realmente que a pessoa se sinta ou desconfortável, ou nervosa, ou que tenha a sensação daquilo que está a ver, e a pessoa diz: ok, já estou anestesiado, já tive este stress todo, não consigo chegar lá.
Exato, há isso, e isso também interage muito com o game design e com o ritmo que o jogo deve ter, a nível de quanto tempo é que uma parte de combate deve ter, por exemplo. Mas depois também tem muito a ver com. Lá está, eu gosto muito da ideia de arte ao serviço de qualquer coisa. Exato. Então para mim é muito interessante porque tipo, a música. Tipo, música se for só para um álbum, por exemplo, só para as pessoas consumirem como música, é totalmente diferente de música aplicada. Então é super fixe, tipo no caso de música tipo Last of Us, por exemplo, o exemplo que eu estava a dar, a música está lá para servir a cena de combate, neste caso. E o que é que também há na cena de combate? Há sons de murros, há sons de pistolas, há sons de outras coisas. Se a música Sim. tiver montes de percussão, isso vai estar a competir, a nível auditivo, vai estar a competir com o resto dos sons reais que fazem parte da experiência do jogo. Então, Depois ou ouves menos esses sons ou simplesmente é demasiado. é demasiado. Yeah. Bem, em relação a música, eu queria te perguntar uma coisa muito específica, que é quais são os conselhos que tu darias a pessoas que querem entrar dentro dessa indústria, que querem entrar nessa área? Quais seriam os Vão para o conselhos que tu Twitter. lhes dás? O quê? Vão para o Twitter. Vão para o Twitter. Fica aqui Eu tenho. Yeah. Eu tenho uma dificuldade um bocado grande com isso porque eu detesto redes sociais. Isso é uma seca, meu, porque agora tudo funciona com redes sociais. Tipo, eu só por curiosidade, hoje fui ver tipo, o preço de um Nokia 3310 e não sei o quê. Descobri que é possível comprar novos por 180 libras. Tipo, what? Um, Pronto, mas acho que é mais ou menos importante escolher um nicho, ou seja, não tentar fazer tudo ao mesmo tempo. Tipo, não que isso não seja uma forma viável, é só que dependendo do nível de resistência das pessoas, de cada pessoa, Sim. isso pode ser mais ou menos frustrante. Porque é tipo, desgaste estamos a tentar ir a 1000 coisas e nenhuma delas funciona. Isso é muito mais chato do que tentar furar por uma coisa muito específica. Então, assim, tipo, uma forma muito eficaz que eu tenho encontrado de falar com developers e à custa disso tem alguns projetos alinhados e tudo isso é. Ok, no exemplo muito específico de música para jogos de vídeo, há hashtags específicas que os developers usam no Twitter e uma delas é tipo Screenshot Saturday, em que eles aos sábados põem screenshots dos jogos que estão a fazer. Há outras coisas como tipo hashtag IndieDev ou qualquer coisa assim do género. Sim. Isso é muito. E se não se puser em top, ou seja, se não pusermos tipo o tweet com mais retweets ou qualquer coisa assim, se puserem tipo latest, tipo dos mais recentes só. Yeah, e tipo. Mas tipo, é fixe porque mostra uma visão muito mais fiel, tipo, porque não mostra uma pessoa só os jogos que são super populares e que já têm montes de pessoas, mostra tudo. E depois, no meu caso, tem também a ver com ver qual é a melhor forma de hipoteticamente abordar isso. Porque, por exemplo, Sim. no caso de jogos de vídeo, a melhor forma de entrar num projeto, ou tipo a melhor altura de entrar num projeto, é quando o projeto está avançado o suficiente que já é something, mas não avançado o suficiente em que já é tudo. Ou seja, em termos musicais, estás a dizer que é um projeto que tem uma coisa definida, tem algo que tu tens que trabalhar para, mas não estás perdido completamente. É mais nesse sentido. Sim, e mesmo a nível do game design, é tipo, Sim. no meu caso é tipo falar com as pessoas e dizer, olha, o vosso jogo é espetacular, gosto particularmente de determinadas coisas. Isto também estabelecer um pouco uma relação, porque ao fim de contas eu particularmente gosto de trabalhar com pessoas porque elas são pessoas, não porque me vão dar dinheiro. O dinheiro é fixe, mas é fixe tratar as pessoas como pessoas também e estabelecer uma relação. Porque às Então, vezes tipo, força. Força. Então é importante. Por exemplo, há um termo que se fala muito. No fundo, o que eu estou a dizer do Twitter resume-se a uma palavra um bocado má, entre aspas, ou que tem uma reputação agora um bocadinho má, que é networking, que significa conhecer pessoas com o intuito de trabalhar com elas. Isso inerentemente não tem mal nenhum, mas ao mesmo tempo parece que nos estamos um bocado a servir das pessoas, tipo, deixa-me conhecer-te para tu me dares dinheiro, tipo. Tem a ver com eu te percebo o ponto de vista que as pessoas têm maioritariamente com networking, que é tu queres procurar pessoas com o mesmo interesse que tu e no fundo também queres fazer com que a tua atividade vá crescendo com isso. Por isso o dinheiro é simplesmente uma consequência daquele contacto inicial. O contacto inicial não tem que ser. Mas sim.
Claro, claro. Lá está, acho que é só mesmo importante. Tipo, eu tenho. Porque, por exemplo, há muitos. E eu sei de muitos developers em que é tipo. Recebem centenas de mensagens de pessoal a dizer-lhes: Ei, posso trabalhar no teu jogo? Eu sei Eu desenhar. faço Tipo, coisa isto. assim do género. Yeah. Yeah. Então, tipo, eu acho que isso, enquanto princípio, não é uma coisa má. Acho que pode ser mau dependendo de como se faz. Então, tipo, acho que é importante primeiro estabelecer uma relação com as pessoas por interesse também das pessoas e não estar só a tentar aproveitar-nos de isto é fixe. Obviamente que Sim. de certa forma temos de nos aproveitar das Das coisas, porque tipo, situações, porque no fundo temos que avançar. Exato. temos que tentar criar uma oportunidade. E é muito fixe, tipo, tentar falar com as pessoas, perguntar tipo como é que está a situação do jogo. No meu caso é tipo, olha, não faço ideia se o vosso jogo, ou tipo, eu não encontrei nenhuma informação acerca de vocês terem um compositor associado ao vosso projeto. Se não têm, este é o meu site, isto é o que eu faço. Espero que estejam bem, até já. Uma cena super não é só assim tão a seco, mas Mas é uma bocado... maneira mais simples de realmente contactar e entrar em Yeah. contacto e dar a conhecer, porque fazeres isto, eu digo isto na perspectiva de freelancer também, que é, se o teu cliente quer X e tu queres vender X, podes ser direito, não há problema nenhum, porque a pessoa vê, gosta, tudo bem, não gosta. Simplesmente avanças, tipo, não há aquele entrave, não há aquela sensação de... Pois. Exato. Já agora... Há um compositor... Diz. Não, diz. Há um compositor que... Há um compositor chamado Christian Hansen, ele é co-fundador de uma empresa chamada Spitfire Audio, que fazem sampled instruments e coisas assim do género. E ele tem, tipo, ele fez um daqueles vídeos de tipo number one, tipo, as melhores perguntas para se fazer a um compositor ou whatever. E tipo, é uma coisa que ele diz que é tão simples, mas ao mesmo tempo parece que não encaixa. Que é tipo, olha uma coisa, se queres trabalhar com alguém, já experimentaste perguntar-lhes? Perguntar diretamente. Sim. Yeah. Já agora, em relação a trabalhar com alguém, como é que tu fazes em relação a projetos de cooperação? Tens tido projetos de cooperação ou é algo que de momento não está dentro dos teus planos? A nível de composição musical, eu estou a compor para um projeto, ainda não tive projetos em que tenha cooperado. Agora, a nível mais recente, uma coisa que eu estou a fazer, que para todos os efeitos é um projeto cooperativo, é a produção de um álbum. O álbum não é meu, mas sou eu a pessoa encarregue de tudo. Isso recai um bocadinho naquilo que eu te ia perguntar, que era quais são os teus projetos atuais? Isto está tudo scripted. Oh não! É tudo falso, acordem! Ok, tipo, este verão eu há umas semanas acabei mesmo um projeto, parei 3 meses a fazer a soundtrack de um jogo medieval que vai sair por volta de outubro, que já tem nome, já posso dizer o nome, que cena, que se chama Be Castled. O nome tecnicamente não quer dizer nada, mas já tem nome. Tipo, até só esta semana é que o nome é público, então tipo, eu já sabia o nome, mas se eu quisesse publicitar só podia dizer: estes gajos estão a fazer um jogo de estratégia medieval. Exato. Isto Tipo, é Projeto X, não posso dizer o nome, é o Projeto X. Podia dizer de quem era e eles estão a fazer montes de screenshots e vídeos, mas tipo, não podia. Agora é mais fácil dizer. Então estive a fazer isso, foi mais ou menos 3 meses a fazer 45 minutos de música. E lá está, teve que ser. O pessoal é ucraniano, então tipo, a primeira coisa que teve que ser ultrapassada foi tipo uma barreira de linguística. Quanto do inglês é que se percebe. Então, mas tipo, eles quiseram fazer por chamada no início, mas era muito difícil, então, mesmo a nível de internet e tudo isso. Então o que começámos a fazer foi mensagens. Assim, não tínhamos que estar online ao mesmo tempo também. Era mais fácil eles darem instruções ou explicarem o que é que gostavam mais. Pronto, então fiz isso e neste momento tenho também o primeiro álbum de uma banda chamada Finito e Mais Além, em que a minha irmã mais velha, a tal Cláudia, está. E então eles fizeram uma angariação de fundos para poderem gravar o álbum deles, foram fazendo concertos e fazendo uma angariação.
Yeah. E então, e pronto, então eles através disso compraram o equipamento deles para também eles, se quiserem, podem fazer o próprio, tipo, as gravações deles, só eles. Então pronto, então usámos isso aqui em minha casa e foi muito fixe. Nós começámos as gravações, eu acho que nós começámos as gravações o ano passado, tenho quase a certeza, sim, acho que sim. Mas entretanto nós parámos as gravações, tivemos muito tempo em que foi impossível gravar, uma coisa chamada Corona aconteceu. Pois. E yeah, então as gravações foram terminadas há pá, aí mês e meio, qualquer coisa assim do género. Eu com o Corona perdi um bocado a noção. Para mim ontem era fevereiro. Portanto, se eu digo mês e meio, pode ser um mês e meio, pode eu ser sei 3 que meses. queres dizer 2 ou 3. Yeah. Foi há algum tempo. E então pronto, tipo, nós acabámos as gravações e a partir daí eu comecei a fazer a tratar mais da parte de tratar o áudio e de começar a editar mesmo o áudio. Fora isso, tem alguns projetos que estão ainda um bocado na fase de em conversa e tudo isso, e esses sim são projetos de composição musical para jogos, mas alguns deles estão pretty much garantidos, só que falta eles receberem a aprovação dos patrocinadores. E alguns ainda estão na fase de parece bem, vamos ver. Vamos tentar testar o projeto para ver se ele passa pela passa. Yeah. Queria só deixar um pequeno à parte. Nós estamos a chegar quase à marca de 1 hora. Ainda nos faltam algumas questões até concluir. Se não conseguirmos concluir as questões entretanto, esperamos 5 minutos e depois retornamos. Parece-me bem. Ok. A questão que eu te queria colocar era, agora aqui muito sucintamente, é os sítios onde as pessoas te podem encontrar. Ok. Os sítios onde as pessoas me podem encontrar, apesar de eu não gostar de redes sociais, eu infelizmente tenho redes sociais. Fazes bem? Então pronto, Tem que ser. o meu nome é Ocpi em tudo. Portanto, Twitter, Ocpi, Instagram, Ocpi, o meu site é ocpi.com. Eu recomendo sempre que as pessoas vejam o meu site primeiro, antes de irem às minhas redes sociais, porque é muito fixe, porque tem a música, tem a fotografia, tem tudo super bem packaged. Organizado. Em que tem tipo a música organizada por projetos, a fotografia organizada por álbuns. Então, ocpi.com é a melhor forma de chegar até mim. E já sabem, na descrição, Ocpi, no Insta. Não se esqueçam, follow. Yeah. Em relação agora ao que eu te queria perguntar, é as tuas recomendações de artistas portugueses que tu conheças. Oi, espera, só um segundo. Não te esqueças dessa questão, vai pensando. Nós voltamos já. São os 20 segundos até a live terminar. Por isso, pessoal, 5 minutos de pausa e voltamos já. Até já. Até já. Nós estamos a falar do sítio onde o pessoal te podia encontrar. E nós estamos a falar inclusive do facto do site ser o melhor local onde as pessoas podiam ver o teu trabalho. Agora, as pessoas portugueses que tu sugeres que o nosso público esteja atento. Ok, isto tem que vir com um disclaimer primeiro, que é... Eu não ouço muita música portuguesa. Eu não tenho muita noção do que é que se passa em Portugal. Eu não estou aqui, na verdade, não te brincar. Então, pronto, isso é o meu disclaimer. Nem sei como é que se diz disclaimer em português. O meu pré-aviso. Pré-aviso, sim. Existe Fantástico. uma palavra qualquer, mas eu estou-me a esquecer também, infelizmente. Pronto, mas então isto vai parecer um bocado com uma veia um bocado de nepotismo, mas eu tenho outra irmã, que é a Sofia Monteiro Macaia, e ela está numa banda super interessante de música medieval. Então, que se chama Origo Ensemble. E é muito interessante, eles estiveram na feira medieval, na viagem medieval, que é o nome oficial de Santa Maria da Feira, o ano passado. Então, e tipo, tem um álbum já gravado, pelo menos um, e tem também, não sei se já saiu, calculo que já tenha saído, porque acho que era para o ano passado, mas têm ou iam ter um álbum de Natal, acho eu. Então, é muito interessante, tem umas paletas sonoras super interessantes. E lá está, tem música medieval que parece mais medieval, ou seja, para todos os efeitos é mesmo medieval na forma como é escrita.
E depois tem outras músicas também que são versões de músicas conhecidas, mas medievalizadas. Então isso é muito interessante. E seguindo a minha veia de nepotismo, o meu cunhado. eu prometo que isto não foi de propósito, mas ao mesmo tempo não vou recomendar a pessoas. Ei, olha, eu ouvi tipo um artista independente chamado Rui Veloso, vão ouvi-lo. Super desconhecido. Eu acho que ele se vai tornar alguém. O meu cunhado tem um irmão que tem o nome Makaya, Makaya Music, e então isso é música gospel misturada com hip hop e soul e coisas assim do género. É super interessante a nível de letras também. Para mim é muito fixe, porque eu já ouvi muito soul e hip hop português, não recentemente, mas a mim o que me faltava sempre, especialmente a nível de comparação técnico, quer lírico, quer técnico a nível de produção, faltava sempre qualquer coisa aqui em Portugal. Era super, tipo, há coisas interessantes, tipo, eu lembro de ser puto e ouvir da Weasel, por exemplo. Sim. Não é desse género de coisa, mas tipo, para mim faltava sempre qualquer coisa, não sei porquê. Ter aquela referência para, basicamente. Eu tenho uma costela estrangeira. E então, mas é super interessante. A nível de produção, eu gosto imenso da forma como ele faz a produção. Para mim é mesmo muito interessante. É curioso, a nível de música portuguesa, uma coisa que eu noto é que, regra geral, se compararmos com música feita em quase qualquer outra língua ocidental, ou seja, não indo muito para o continente africano ou para o continente asiático, sem contar com Coreia e Japão, a música tende a ser, tipo, imagina, o volume dos instrumentos e o volume da voz aqui em Portugal. Sim. Que é muito estranho. E eu já falei com vários professores meus até a dizer, por exemplo, porque é que vocês acham que isto acontece? Qual é que vocês acham que é a questão? Houve um professor meu que deu uma resposta espetacular. Olha, se calhar aquilo que nós temos a dizer é mais importante. Então, sim, mas são essas as minhas duas recomendações: Origo Ensemble e Makaya. Ok. Já agora, o público, se tiver alguma questão que queira colocar ao Filipe, não se esqueçam de colocar aqui nas mensagens. Sim, no chat. Em português. Obrigado. Às vezes esqueço-me das palavras em português. Já agora, aspirações futuras, para além dos teus projetos, tens alguma aspiração, uma coisa que tu queiras mesmo atingir como compositor, como músico? Isso é uma boa pergunta. Não sei se tem uma boa resposta. Nós estivemos a falar antes do meu percurso e da forma como, através do eu ser muito autodidata, o facto de eu ser muito autodidata traz muitas coisas boas e algumas coisas menos fáceis de gerir. Nomeadamente o facto de eu às vezes não ter tipo quase que uma figura de mentor, de coisas assim do género de olha, se experimentasse isto e não sei o quê. Mas ao mesmo tempo é fixe porque quando eu quero explorar alguma coisa ou quando eu sinto falta de determinada coisa no meu trabalho, também posso ir em direção a isso e tentar esculpir um bocado o caminho até aí. Então nós estivemos a falar de como eu fui fazendo isso ao longo do tempo e não sei o quê, e tu também já me perguntaste quem é que eram alguns dos meus artistas de referência, com quem eu me identificava mais, e eu estou a fazer um apanhado, tipo, não sei porquê, mas para quem não esteve aqui... Exato, para quem não conseguiu ver a primeira parte, fica aqui um apanhado daquilo que nós estivemos a falar. Ou para quem estava a fazer outra coisa no Spotify e agora de repente fez tune-in outra vez. Pronto, então basicamente a minha resposta é um bocado... Eu sinto que ainda estou tanto a experimentar coisas... quer a nível de composição, quer a nível da produção da música em si, quer a nível de tanta coisa, que acho que pelo menos a curto e médio prazo a minha ambição é continuar a explorar coisas. E eu tenho uma pequena coleção de instrumentos musicais. Eu gosto de ter muitos instrumentos musicais e de tocá-los a todos, ou pelo menos o máximo possível. E então, para mim isso é uma coisa muito fixe. Para mim conseguir tocar as coisas que estou a escrever, para mim é muito fixe. Já agora, quais instrumentos musicais é que tu já tens na tua coleção? Ok, eu vou a nível de proficiency, a nível da minha qualidade neles para baixo. Ou quer dizer, às vezes é só tipo tempo com eles que não tive. Então, começando com flauta assim,
Sim. Ah, eu não gosto desse nome, por isso é que eu evito. Ok. É panca só, é panca. Então, flauta, guitarra, piano, ocarina, ah, alguns instrumentos de sopro, acaba tudo por ser relativamente a mesma coisa a nível técnico, mas sim, alguns instrumentos de sopro, bandolim e depois uma coleção engraçada de guizos, tipo de vários tipos de guizos. Eu gosto imenso de guizos. Para edição de som Um, ou mesmo simplesmente por gosto? para tudo, meu, sou bem. Tipo, é muito fixe. Eu acho que às vezes para dar interesse de textura a uma música é fixe ter sons estranhos ou sons simplesmente que a música ainda não teve até aí, e acho Sim. que guizos e coisas assim do género são uma forma, vai soar super cheesy, mas é uma forma de dar brilho à música, de dar um tingling qualquer à música. Sim, Então um pronto. pequeno toque, uma Yeah. notinha. Então sim, gosto muito dos sinos, gosto da textura do som, é só isso. E depois tem alguns instrumentos de percussão africana que estão aqui em baixo, por isso é que eu estava a olhar para ali para baixo. Oh, Alguns instrumentos de percussão africana e uma flauta de pan. Acho que já não me estou a agora tenho aqui esquecer de uma nenhum. questão muitíssimo boa para ti, que é a Sofia Monteiro que faz, que é: que conselho darias ao Filipe de 13 anos? Ah, não sei, por acaso até gostei muito dos meus 13 anos. Mas se pudesse dizer alguma coisa Sim. ao ti mesmo, o que é que tu dirias? Hum, que pergunta difícil. Vai àquela aula, não te esqueças, vai à aula. Yeah. Vai a. Como é que se chama a cadeira da Católica? Fazer a O cadeira som- de som. É Não me aquela. esqueças agora do nome também. É aquele. As pessoas vão ver Ah, se forem à primeira parte, nós falamos da Yeah. aula em específico. Deixa-me pensar, com 13 anos, After Effects e coisas assim do género. Acho que é. Fogo, não sei mesmo que cena. Deram-te um nó. Mesmo. Não sei, deixa-me tentar desconstruir ao contrário. As coisas que Sim, eu acho que foram fixes foi o facto de eu ter conseguido estudar várias ferramentas e tudo isso. A nível musical comecei a brincar com a guitarra, portanto isso foi fixe também. Acho que... Sim, isso fez tudo uma parte muito interessante do meu progresso. Com 13 anos eu estava aqui no sétimo ano. Sétimo ano foi uma treta, dou. Acho que 13 anos é antes, é sexto. Não. É mesmo sétimo ano. Sétimo ano. É por volta do sétimo. Acho que é mais tentar fazer mais coisas com outras pessoas de mais áreas. Porque, por exemplo, colaborei com algumas pessoas em fanfilms de Star Wars na altura, tipo a fazer efeitos visuais de sabres e assim. Então, tipo, a nível de edição de vídeo e tudo isso, tive alguma colaboração. Era fixe tentar quase semear desde aí uma propensão quase a colaborar com outras pessoas de áreas diferentes. Ok, Acho que isso então seria esse muito era o fixe. conselho que darias a ti mesmo. Acho que sim. Pelo E menos é é um o bom melhor que me conselho. ocorre neste momento. É um bom conselho para ti e para qualquer pessoa que esteja aqui a ver, que trabalhe, seja em pintura, seja em música, qualquer área que Yeah. permita colaboração, é um Uhum. bom passo a dar. Yeah. Bem, agora fica a nossa questão final, que é o nosso desafio. Uma pessoa para vir fazer uma live connosco no futuro. Ok, eu mandei mensagem a esta pessoa e ela não respondeu, portanto isto sai das minhas mãos. Mas há um amigo meu que tem experiência de bandas, esteve numa banda chamada Before and After Science e eu não sei se eu não tenho a certeza se ele é estagiário ou se é de facto, mas ele é médico, não sei qual é a especialização. Ok. Então é muito interessante, eu já brinquei com ele várias vezes a dizer, ele chama-se Bruno Barreira. E eu já disse várias vezes que o nome de palco dele devia ser Doutor Barreira, porque isso é um nome do Doutor caraças. Então é ele. E fica aqui o desafio. Yeah. Eu gostaria de agradecer a todos que estiveram aqui na live e gostaria de te agradecer a ti por teres aceito o nosso convite. Obrigado. E vemo-nos na próxima semana. Não percam.
Tchau, Desculpem, daqui a 2 Oi? semanas. Até eu me confundi um bocadinho. Daqui a 2 semanas nós vamos ter outra live com a Joana Silva. Não percam. E obrigado. Tchau, tchau. Tchau.